O desastre econômico argentino parece não ter fim. As notícias não são nada animadoras, e o que já era ruim pode ficar ainda pior. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Os dados da inflação na Argentina não cansam de nos surpreender. Após o índice do aumento de preços no país acumular quase 100% no ano passado, a marca dos 3 dígitos finalmente foi superada. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, a inflação acumulada nos últimos 12 meses na Argentina atingiu os inacreditáveis 102,5%, ou seja, os preços no país mais do que dobraram em um espaço de tempo de 12 meses. Essa taxa é a maior desde setembro de 1991, época em que vários países da América do Sul estavam mergulhados na hiperinflação, inclusive o Brasil. Apenas no mês de fevereiro, a inflação foi de 6,6%, maior do que a inflação brasileira no ano de 2022 inteiro. Essa é a realização da profecia feita por Bolsonaro no ano passado. O ex-presidente havia afirmado que a inflação mensal argentina era equivalente à inflação anual brasileira. E a previsão para o ano de 2023 não é nada animadora. O mercado já projeta uma inflação de 110% até o fim do ano. Mas, a bem da verdade, e sabendo que as coisas na Argentina não devem melhorar no curto prazo, talvez essa previsão seja até otimista. Essa situação se torna ainda mais delicada quando nos lembramos de que neste ano a Argentina fará eleições para presidente, governadores e legisladores. É certo que a insegurança política em anos eleitorais costuma piorar o cenário econômico. No caso argentino, porém, o contrário pode acontecer, e a atual crise econômica pode influenciar a escolha dos eleitores, principalmente no caso da presidência da República. O atual presidente, Alberto Fernandes, mais conhecido como poste da Cristina Kirchner, deve tentar a reeleição. Fernandes é bastante conhecido pela forma pouco convencional com que trata o problema da inflação, tendo atribuído a sua causa em diversas ocasiões a patifes, aos demônios e até mesmo se referindo à inflação como um problema psicológico. Porém, sua aprovação é de apenas 21%, o que torna o seu segundo mandato improvável e deixa a situação política argentina indefinida. De forma surpreendente, o libertário Javier Milei, que atualmente é deputado, aparece à frente nas pesquisas, faltando 8 meses para as eleições. Apesar disso, os candidatos ainda não foram definidos, o que implica dizer que essas pesquisas eleitorais ainda são bastante especulativas. De qualquer forma, é certo que há aí um impasse eleitoral. A economia argentina só poderá sair do buraco em que se encontra atualmente se o próximo governo adotar medidas econômicas drásticas, mudando por completo o rumo que o país tem seguido nos últimos anos. E esse tipo de medida geralmente é bastante impopular. Não dá para saber se a necessidade econômica vai vencer os interesses políticos nessa queda de braço. Caso o populismo vença, então os argentinos podem sim esperar uma inflação galopante pelos próximos anos. O fato é que, como libertários, nós sabemos bem que o problema da inflação não é uma exclusividade dos argentinos, sendo inerente a todos os governos ao redor do mundo. Em primeiro lugar, vale a pena lembrar a real definição de inflação, que é o aumento da base monetária. Ou seja, a inflação acontece quando o Estado imprime dinheiro e o injeta na economia. O que as agências estatais e a grande mídia afirmam ser inflação, ou seja, o aumento generalizado de preços, é apenas a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu. Para mais detalhes sobre esse tema, recomendamos o vídeo Por que é importante saber o que é inflação, do canal Ancapsu Classic. O link está na descrição deste vídeo. Acontece que a impressão de dinheiro é bastante conveniente para os interesses do Estado. Por um lado, isso permite aos políticos levar adiante seus projetos populistas, como benefícios sociais, obras públicas, aumento do salário dos funcionários do Estado, dentre outros. Por outro lado, a injeção de um dinheiro criado do nada na economia tende a ter um efeito positivo de curto prazo, embora vá destruir a economia do país ao longo dos anos. Essa falsa impressão de prosperidade é muito boa para a imagem do político. E como no caso das democracias ocidentais, um governante não fica por muitos anos no poder, esse tipo de medida é bastante tentadora. Afinal de contas, a bomba econômica só vai explodir no mandato dos seus sucessores. Dessa forma, a inflação se tornou
um fenômeno disseminado por todos os países, funcionando como uma ferramenta estatal de manipulação da economia. Porém, não há dúvidas de que essa situação é mais acentuada em países governados por partidos populistas de viés socialista, como o da Argentina. Nesses casos, a impressão de dinheiro ocorre de maneira ainda mais desenfreada e a consequente escalada de preços é ainda mais cruel. Como esses governos fazem promessas de campanha que, na prática, são impossíveis de cumprir, a solução adotada é imprimir dinheiro para bancar a farra do gasto público. Por outro lado, esse tipo de governo tende a pressionar o setor produtivo, uma vez que eles encaram os empreendedores como exploradores da classe operária. Regulamentações e aumentos de impostos terminam por prejudicar a economia do país, potencializando os danos causados por um governo esquerdista. E quando a economia começa a dar sinais de fraqueza, os brilhantes políticos socialistas dobram a aposta e imprimem ainda mais dinheiro, perpetuando o ciclo da inflação. Uma hora após essa sucessão de erros, a casa vai cair. A Argentina vem cometendo os mesmos erros de forma recorrente há várias décadas. O país possui um setor público muito inchado. Apenas durante os governos de Cristina Kirchner, o número de funcionários públicos aumentou em 64%. Esse tipo de medida, naturalmente, tinha claros interesses eleitorais, mas a conta da farra econômica sempre chega. Aliado a esses gastos com o funcionalismo público, o custo de diversos programas sociais populistas pressionou a dívida argentina para cima. O resultado disso é que o país deu nada menos que 10 calotes em sua dívida pública, que segue crescendo. Além de todas as atrapalhadas na gestão da economia, os governos argentinos também insistem em prejudicar o setor privado. Quantidades enormes de regulamentações, controles de preços e de exportações, controle cambial, impostos extorsivos, tudo isso contribui para piorar ainda mais o cenário econômico do país. A Argentina é um verdadeiro estudo de caso, em que podemos analisar de forma empírica as atitudes que levaram um dos países mais ricos do mundo a se tornar o detentor de uma das maiores taxas de inflação da atualidade. E o responsável por essas atitudes equivocadas, como não poderia deixar de ser, é o Estado. Para sair do buraco, a Argentina precisa tomar o rumo oposto, mas isso dá trabalho e vai causar muita dor e sofrimento ao povo argentino num primeiro momento. É como um alcoólatra que busca abandonar o vício. As dores da abstinência vão castigá-lo num primeiro momento, mas após superar essa fase, ele terá uma qualidade de vida muito maior. Acontece que nenhum político gosta de sofrer as dores da abstinência econômica, e por isso, o que eles fazem é dar mais cachaça para o pinguço, ou, em linguagem econômica, eles preferem perpetuar o problema da inflação até que ele seja insustentável. No fim das contas, esse tipo de notícia serve para nos lembrar do real significado da inflação e do que está por trás desse fenômeno. E, por consequência, também nos lembra da realidade de que esse papelzinho colorido, que os políticos chamam de dinheiro, não vale absolutamente nada. O Estado detém o poder da máquina de imprimir dinheiro e continuará utilizando-a como bem entender. Enquanto isso, todos aqueles que continuarem confiando nessa moeda que não vale nada serão seriamente prejudicados. Os argentinos que continuaram confiando na moeda estatal do seu país perderam metade de seu poder de compra apenas no ano passado, e se continuarem confiando, perderão mais metade do que sobrou ainda este ano. Talvez, se Javier Milei for eleito para a presidência da República, a Argentina tenha a chance de sair desse buraco econômico nos próximos anos. Mas será que vale a pena apostar todas as fichas nisso? Confiar no Estado foi um erro que custou aos argentinos quase metade de seu patrimônio no ano passado, e a previsão para 2023 é ainda pior. Enquanto isso, o Bitcoin já se valorizou 60% em relação ao peso apenas este ano, o que significa que os argentinos estão buscando a melhor solução para o seu problema. No fim das contas, a verdade é que a melhor alternativa não é trocar o político que controla a moeda, mas sim trocar a moeda controlada pelos políticos por um dinheiro de verdade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!